quando nós cometemos um pecado, temos a tendência de nos concentrar exageradamente no ato pecaminoso em si. Imagine agora aquela pessoa que faz um propósito diante de Deus. Um propósito de, quem sabe, passar um dia de vitória sem cometer um pecado. E então, levanta de manhã, ora a Deus e diz: Senhor, dá-me a vitória hoje, ajuda-me a andar nos teus caminhos, a não perder a paciência com ninguém, a não ofender ninguém, a andar nos teus caminhos hoje. E sai de manhã de casa depois de ter orado a Deus e começa as suas atividades e vai conseguindo alcançar o seu propósito, termina amanhã, vai para o almoço, faz uma refeição bem temperante, que é para não transgredir em nada aquilo que ele pensa que é a vontade de Deus. E segue pela tarde e já está agradecendo a Deus porque o dia já está terminando e ele até agora não cometeu nenhum deslize. E lá no finalzinho do dia acontece uma coisinha, um detalhezinho, ele perde a cabeça e diz algumas palavras que não deveria dizer, põe a mão na cabeça e diz: meu Deus, caí. E aí ele volta para casa naquela noite e quando ele se ajoelha para orar, onde é que estará concentrada a oração dele? Onde é que estará concentrada? Sobre o que ele vai falar com Deus? Quem sabe 10 ou 12 horas de vitórias. Ocupe uma frase na sua oração. E talvez 5 segundos de queda. Ocupe todo o restante do seu tempo com Deus. A tendência que nós temos de nos concentrarmos demais na exteriorização daquilo que está por dentro. E esta é a obra do diabo. O diabo se esforça para nos fazer concentrar-nos na nossa porção pior. Porque quanto mais estamos concentrados na nossa porção pior, pior seremos. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto. A sua vida exterior era o resultado de algo que ele tinha por dentro. A lição que nós aprendemos: vamos trabalhar mais o que está por dentro. Eu não estou aqui nem de longe insinuando que a expressão do exterior não tem importância. Absolutamente. O que eu estou querendo compartilhar com vocês é a importância de valorizarmos mais a parte interior da nossa experiência cristã. A integridade do coração. Jesus mesmo disse: a árvore boa não produz frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Os frutos são o resultado da natureza da árvore. Esta é a lição que nós precisamos aprender. Por isso, para transformar os frutos, precisamos nos concentrar mais na raiz. Mas nós estamos tão atentos para os frutos que nos olvidamos de cuidar da raiz. Lá em casa tem um pequeno jardim que a minha esposa cuida. E uma vez nós chegamos de viagem e havia algumas plantas que estavam assim, descuidadas, algumas folhas murchas, e minha esposa me deu uma orientação. Ela disse assim: Ranieri, vai lá e corta as folhas que estão murchas, porque vai ajudar a revigorar as plantas. É uma coisa tão elementar, não? Eu não tenho muita prática com isso. Mas a verdade é que, como um bom marido, eu obedeci a ordem da minha esposa. Peguei um banquinho, recebi a tesoura, e ali sentei e comecei minha atividade solitária. Cortando uma folha murcha aqui, outra ali, mudava de lugar, cortava outra. E uma por uma fui cortando as folhas murchas, na intenção de cuidar da planta. De repente chega minha filha Renata, ela era bem pequena na época. E quando ela me viu cortando as folhas da planta: pai, o que você está fazendo? Você está destruindo o jardim da mamãe. Eu disse: não, filho, eu estou cuidando das plantas. Você está cuidando das plantas? Ah, pai, você não sabe cuidar de planta coisa nenhuma. Ela estava assim, desesperada, porque me viu cortando as plantas. E eu disse: como, filho? Eu estou cuidando. Não, você não sabe cuidar. Eu vou te explicar como é que cuida, porque eu vejo a mamãe cuidar. A mamãe todo dia cuida dessas plantas, sabe como? Ela coloca uns negócios aqui na raiz. Ela joga água aqui como se diz, no caule, né? Ela usou outra expressão. Não é cortando as folhas. E depois de ter me dado essa lição de moral, ela virou as costas e saiu para brincar. Eu continuei a minha atividade ali cortando as folhas e ao mesmo tempo pensando:
demorei tanto tempo para aprender que a gente cuida dos frutos e das folhas, cuidando da raiz. Minha filha, tão novinha, já sabia essa lição. Eu não estou mais falando da planta ali do jardim. Estou falando da minha própria vida cristã. Quantos conflitos eu já vivi em minha vida cristã, não apenas quando era um jovem recém-convertido, não. Estou falando mesmo depois de ser um pastor e estar pregando por aí, trabalhando para a igreja de Deus. Quantas vezes eu via frutos estragados nesta planta, folhas caindo. E eu tinha lutas e conflitos tão grandes por causa dessas coisas. Até que um dia Deus me ajudou a entender que a melhor maneira de cuidar das folhas e dos frutos podres é alimentando mais a raiz. Cuidando da raiz. Porque uma árvore má não pode produzir bons frutos. Esta é a grande lição que nós precisamos aprender. A vida cristã, ela começa por dentro. E depois se expressa por fora, sim. Nós temos que ter o cuidado de não incorrermos nos extremos perigosos. Né? Um extremo é aquele que diz assim, não, você tem que cuidar do seu comportamento. E estão tão concentrados no comportamento, isso pode, isso não pode, isso é pecado, isso não é pecado. Concentram toda a sua força e energia na vida cristã para os frutos e as folhas. Esta religião só promove peso de consciência, culpa e nada mais. E quase sempre um espírito crítico em relação às outras pessoas. Mas há o outro extremo também igualmente perigoso. É aquele que diz assim, não, a vida cristã, o que importa é o que está no coração. Não importa o que você faz ou o que você deixa de fazer. O que importa é que Deus sabe o que vai no coração. Esses são enganos satânicos. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, por dentro e por fora. Comportamento, ações, palavras, tudo isso como uma expressão da integridade que estava por dentro. Jesus, de maneira tão sábia e tão eloquente, nos ensinou isso no Sermão do Monte. Foi dito aos antigos, não matarás. E aquele que matar será réu de julgamento, de juízo. Eu, porém, vos digo, aquele que se irá contra o seu próximo, já está matando em seu coração. O que Jesus está dizendo com isso? Será que Jesus está querendo dizer que é a mesma coisa? Uma pessoa se irá contra outra, ou ir lá e tirar a vida da pessoa? É a mesma coisa? Não é isso que Jesus está dizendo. E é claro que não é a mesma coisa. É claro que matar literalmente é muito mais grave do que se irar contra uma pessoa. Mas não é isso que Jesus teve em mente quando usou essa expressão. O que Jesus estava querendo dizer era o seguinte, olha, vocês estão tão preocupados e tão concentrados no comportamento, nas ações, nas expressões exteriores, que vocês não percebem que o pecado começa lá dentro. Antes de se manifestar num ato, o pecado já existe lá dentro no coração. Todo pecado público, já foi cometido em secreto. Foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, não adulterarás, eu, porém, vos digo, aquele que olhar para uma mulher com pensamentos impuros em seu coração, disse Jesus, já está adulterando com ela. Será que Jesus estava dizendo que é a mesma coisa? Desejar pecaminosamente uma pessoa do sexo oposto, ou ir lá e praticar o adultério com essa pessoa é a mesma coisa? Claro que não é a mesma coisa. Mas não é esse o ponto que Jesus está considerando. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte, olha, vocês estão tão preocupados com a expressão exterior do pecado, com o ato em si, que vocês não percebem que antes de cometer o ato, vocês já são culpados diante de Deus. Porque o pecado começa lá dentro. É por isso, meus queridos, a primeira lição que eu quero compartilhar com vocês nessa noite e nesta semana é esta. Vamos aprender a cuidar mais da raiz. Cuidar mais
do coração.